ele pensava grande. Então, ele queria sempre o melhor e nós, às vezes, dizíamos, isso não é para agora. Disse, não, nós vamos fazer para o futuro mesmo. Tem que ser feito, porque depois não tem como fazer. Ele era um homem que tinha a visão sempre da modernização e da inovação. Ele queria sempre soluções que fossem modernas e soluções que fossem novas. Ele não se conformava com soluções tradicionais. Ele pensava só em coisas fantásticas, em coisas que o Maranhão nunca tinha tido, em televisão educativa, não é? Em fazer uma ponte ligando aqui a cidade ali ao continente. Quando ele comprou a máquina de asfalto para cá, era a máquina de asfalto para uma cidade maior do que Belo Horizonte. Mas ele comprou. Ele não comprava, não fazia porcaria não engendrava. Ele acreditava que São Luís precisava ser realmente repensada. E isso era uma grande preocupação dele. Ele entendia que cuidar das pessoas, cuidar da gente pobre do Maranhão, dando a eles essas oportunidades de trabalhar em grandes obras públicas, era também uma coisa de meio ambiente. Ele conseguiu recursos em Sudene, conseguiu recursos na Sudã, né, vendendo esses projetos todos que ele tinha. Ele deu tranco no carro. Ele empurrou o carro ladeira abaixo. Ficou depois difícil impedir esse continuar. É uma pena que muito pouca gente conheça, né? E isso não ficou consolidado e nunca foi feito, grande parte das coisas que ele pensou. Se tivesse sido feito, São Luís teria sido uma outra coisa. Haroldo não gostava nem um pingo desta alcunha, deste apelido, deste rótulo, deste timbre. E eu disse para ele que eu acho que feliz o homem público que encerra a sua carreira e a única coisa que podem dizer dele de ruim é que ele era um sonhador. Eu acho que, além de tudo, ele foi um excepcional sonhador, porque dos sonhos que ele teve, grande parte ele conseguiu realizar como administrador. Isso foi colocado, né, a oposição da época, né, combatia sim, porque ele pensava em coisas extraordinárias, né, e nem sempre aquilo ele podia realizar. Haroldo pagou também muito um preço alto a isso, por essas ideias que ele tinha. Muita gente também não, até mesmo às vezes até do próprio governo, não levava a sério o que ele dizia. Ele era um homem que tinha os pés no chão, porque toda vez que a gente chamava ele que estava sonhando, Haroldo, põe o pé no chão, ele punha o pé no chão. As coisas que ele pensava eram coisas tão extraordinárias, de fazer coisas que o pessoal achava que aquilo era coisa faraônica, porque nós estávamos com uma mentalidade ainda do atraso. Era só o Maranhão do verso, o Maranhão do lânguido, o Maranhão do romantismo, e que em matéria de política só se falava no delegado e no coletor. E quando veio essa torrente de mudanças, né, e ele aí, a imaginação dele deu asas. Rapaz, Haroldo, ele pensava sempre na frente da gente.
Ele pensava sempre na frente da gente. Para pensar no futuro. Pensar no futuro? Não tem. Ele ria disso. Nós temos que nos lembrar de uma coisa. Haroldo Tavares, talvez, para mim, foi o homem mais inteligente com que eu convivi. Inteligência no sentido de borbulhar. É aquela inteligência que cria, que mexe, que instiga. Aquela inteligência que ele se incomodava às vezes com o que ele pensava. Ele não era simplesmente um sonhador. Era um fazedor de planos. Havia projetos pontuais. Havia projetos de expansão da cidade, não é? Mas não havia um planejamento da cidade globalmente, nem um objetivo no crescimento de São Luís. Ele queria ver o projeto daquele jeito, ele sonhava, ele achava que isso era a solução. Depois, como fazer isso aí, era outros 500 mil reais. Se coincidisse com a política, muito bem. Se não coincidisse, ele pegava aqueles pessoal dele e mandava convencer a Câmara, dialogar e tal. E acreditava, ele sempre conseguia. Haroldo sempre teve sucesso na sua carreira pública. Com isso, despertou a inveja de uma quantidade de pessoas que não querem sonhar e também, portanto, não querem fazer o que ele fez. Eu acho o seguinte, que a única consequência que tem desses sonhos é a certeza de que a gente teve um grande administrador e não foi usado como deveria. A consequência desses sonhos é lamentar que administrações seguintes não viram esse sonho como possibilidade, viram como utopia. Resultado, nós temos uma cidade parada no tempo. Não sei. Não sei, eu vou te dizer, eu me preocupo muito pouco com a minha imagem. E eu não quero de jeito nenhum que a minha imagem seja assim como se eu fosse uma coisa extraordinária, que eu não sou. Eu tenho tanto tópico para falar, e o que me inibe completamente é como eu me coloco nessa história. Para não ser autolaudatória, para não ser espertinho contando história, para não ser exagerando. Você é um péssimo juiz de si próprio, não é? É um chavão. Então, eu não sei como escrever. Eu tento começar, eu digo, e meu papel, eu sou que tipo de personagem isso? Quando eu cheguei aqui, o Sarney me convidou para ser secretário. Ela foi Alexandre Costa, que chegou sob o Pedro Neiva, que ele é muito amigo do Pedro Neiva. Que eu estava chegando, Pedro Neiva disse, está chegando aqui meu cunhado e tal, ele é isso e tal. Aí ele falou com o Sarney me chamou e disse, olha, estamos precisando, vem aqui na porta. Estamos precisando de você, queremos botar na Secretaria de Obras. Viação e Obras Públicas. Aí eu levei muito tempo discutindo que não era aviador, era viação. E quando eu conversei com Haroldo, eu vi que era um homem que estava pronto para ser secretário de Obras do Estado. Porque o Haroldo tinha 33 anos, eu tinha 35. Nós estávamos com uma turma absolutamente jovem, recrutando para o governo, tentando renovar, tentando que o Maranhão tivesse um novo tempo. Quando eu cheguei lá, não tinha dinheiro. Eu disse, Sarney, eu vou fazer obra com mestre de obra. As obras que nós vamos fazer, mestre de obra faz obrinha pequena, faz coisa pequena. Mas engenharia não se faz com mestre de obra, ele tem que ter um outro tipo de treinamento. Ele contava aos dedos os engenheiros que nós tínhamos no Maranhão. Eu me lembro que eram 9 os citados. E podia olhar a equipe da Secretaria de Viação e Obras Públicas. Eram raros os maranhenses. Nós vamos fazer aqui uma escola de engenharia, porque não tem dinheiro. Eles querem que você não faça pelo Estado. Vai custar. Faça. Vamos fazer. Sarney pensou numa escola de administração, mais tarde numa escola de agronomia, porque a nossa vocação era uma vocação agropastoril. E quem pensou na escola de engenharia a não ser Haroldo Tavares? Nós fizemos a escola de engenharia trazendo que era de moderno na época. Curso de 6 meses, antes era 1 ano, aqui na Universidade quando criou. Eram 6 meses. Critério de avaliação, tudo. Eu trouxe Márcio Quintão Moreno, um colega meu lá de Belo Horizonte,
belíssimo pesquisador, que se especializou em pedagogia científica. E ele compreendeu e convenceu o então governador José Sarney da necessidade da formação de mão de obra qualificada para suprir as necessidades daquele Maranhão pensado e que todos nós queríamos. Então trouxemos o 1130 para cá, que era um computador relativamente barato, fácil de suportar as variações de temperatura, de voltagem. Aí criamos um gerador, entrava, estimulava o gerador, se tinha, havia um break time, pegava e desligava automaticamente para não contaminar o gerador. Tudo dentro de alta tecnologia, tudo que fizemos. Esse computador foi visto com algum descaso, outros com curiosidade, outros com descrédito. Mas na Secretaria de Obras tinha um computador. Isso que em 1966, 67, tinha um computador em São Luís trazido por Haroldo, com endosso de Sarney. Traz o computador e trabalha esse computador. Era enorme, parecia um armário, era uma coisa enorme. Eu não sei se conseguiam tirar todo o proveito que a máquina talvez pudesse oferecer. E o Cedo chegou desses camaradas que diziam, rapaz, não que vai fazer computador no Maranhão, não tem nem quem faça, nem vá furar, não sei o quê, que eu botei no jornal. Chama a rádio, chama o pessoal de rádio. Foi lá para fora, eu queria que vocês dessem uma notícia para saber quem já teve experiência em São Luís do Maranhão em furar cartão, que se emprega, que vem aqui para pegar um bom emprego. Apareceram mais de 50 pessoas lá. Ou seja, o Maranhão duvidava da sua capacidade, era uma cidade pequena ainda, mas estava cheio de gente sabendo de mil coisas, era só aglutinado. Esse computador prestou serviço de todo jeito na universidade e em empresas do Maranhão, não sei se nessa parte elétrica, ele foi utilizado o tempo todo. A era da eletrônica chegou ao Estado. Moderno processamento de dados foi introduzido. As provas recebidas das teleescolas passaram a ser corrigidas pelo computador, o primeiro a ser instalado no meio norte. Então, ele pensava isso. Quer dizer, em 1960 e qualquer coisa, Haroldo colocou um computador na secretaria dele. O Haroldo era imprevisível, né? No pensamento dele e tudo. Ele achava que esse aqui era o caminho, que era a modernidade, que isso aqui ia resolver, que era uma fonte para iniciar, era o pontapé inicial para uma nova vertente de engenharia, de tecnologias novas e tudo mais. E ele gostava disso. Ele não gostava de ficar atrás, ele gostava de estar na frente dessa área. E foi por isso que ele deve ter trazido esse computador. Ele gostava do desafio. O desafio era o que movia. Acho que o que movia ele era o desafio. Porque São Luís não tinha. Então, o que é preciso fazer para ter? Então, isso movimentava ele. Ele não era um administrador da agora. Agora, para ele, era só um primeiro passo para o futuro. Ele não fazia hoje. Ele programava hoje para amanhã. Então, a ideia de fazer uma rua hoje só seria interessante se ela, no futuro, servisse para alguma coisa. Ele, como secretário de obras, ele criou várias comissões, uma comissão para tratar de aeroportos, outra para a construção do Porto de Itaqui, e uma delas era a comissão de construção, tinha um nome comprido lá, da barragem do Bacanga. Eu me lembro, ainda tenho bastante na memória, que nós concluímos cerca de 43
aeroportos regionais. Salvou a vida de muita gente. Foi meu argumento para Sarney. Primeiro que você vai poder vigiar o prefeito, vai poder pegar o aviãozinho e vai lá. E depois é que gente que está doente, sei lá o que for, seu chefete político, que tem mais um dinheirinho, pode contratar um avião e salvar a barriga da mulher, sei lá o quê. A estrada São Luís Teresina era estrada de chão, que no inverno ela era interrompida. Toda a mercadoria que vinha para o comércio São Luís ficava barrado do lado do rio. Então você tinha que ter caminhão de um lado, atravessar na Pinguela, colocar material no outro caminhão para trazer para São Luís e depois ainda enfrentar Perizes. Quando chovia, aquilo era um paraíso para borracheiros, era um paraíso para equipamentos de tirar caminhões atolados. Ele insistiu muito em que fosse feito o asfaltamento da estrada. E o DR, os técnicos do DR, alegavam que o trânsito que existia era muito pequeno, então não justificava o asfaltamento. Essa obra foi cometida ao governo do Estado. Nós, à época, me lembro muito bem das dificuldades que nós tivemos com o Fialho, com o doutor Haroldo, para a pavimentação do campo de Perizes. E ele, depois de muito insistir, muita luta, ele conseguiu convencer os técnicos de que não tinha trânsito porque não tinha estrada. Ele tinha uma experiência muito grande, ele tinha uma visão, rapaz, excepcional das coisas. Não existiam estradas, mas foram construídas. Em plena selva amazônica, onde o homem nunca antes penetrara, o barulho das máquinas silenciou o canto suave dos pássaros. Dia e noite, o Maranhão executava então vigorosa política rodoviária, interligando regiões. O Estado não tinha sequer 1 quilômetro de estrada asfaltada. Hoje, as rodovias ligam os municípios de norte a sul, promovendo sua integração econômica e acelerando o desenvolvimento. Ele realmente pensava adiante de toda a geração de engenheiros. Era um cara iluminado, rapaz. Ele era um camarada muito inteligente e tentava vender muito bem, era um grande vendedor dos projetos que ele tinha como objetivo. Foi ele que teve a ideia da Ferrovia Norte-Sul e conversamos muito sobre isso. E aí eu fui falar com o Sarney e comecei dizendo para ele, olha, Sarney, o Tratado das Tordesilhas passa por um lugar onde nós queremos construir o Estado de Ferro. A gente está provocando, entendeu? Por coincidência, é mais ou menos o rumo do sul. Tordesilhas, pô. Nós vamos separar Portugal, Espanha, isso aqui. Vamos segurar isso logo, Sarney. Realmente, ele me lembrou, porque já havia um projeto antigo, que era do século passado, que o Benedito Leite pensou em fazer a estrada São Luís-Carolina. Então ele me lembrou isso e disse, nós podemos estender a Carolina até o sul. E realmente aí eu comecei a estudar e na realidade a ideia básica foi Haroldo quem provocou essa discussão da Norte-Sul. Eu mandei estudar e depois eu lancei a Norte-Sul. Ele discutia muito com a gente, comigo, provavelmente com o Zé Reinaldo, com todo o pessoal, os amigos todos, mas quando ele achava que ia dar certo, ele não voltava atrás não, ele fazia. Haroldo chegou e disse, Sarney, São Luís tem um entrave. São Luís é um I. Começou ali, onde é hoje este palácio, e prolongou por ali João Lisboa, Rua Grande, Caminho Grande, Monte Castelo, João Paulo, é um I, até chegar no Anil. Um I cercado de matas, por um lado e por outro. Tem um projeto antigo, de uma ponte que já até recebeu dinheiro, mas não foi feita, tal, que cruzava o rio Anil. Isso é de São Francisco, que era mato puro, para aqui, para esse lado daí, para aqui, para Beira-Mar.
Vamos fazer do outro lado a barragem e você cria uma cruz, tendo o centro histórico como o ponto zero dessa cruz. E você muda o eixo da cidade. Sarney embarcou na hora, porque a ideia era brilhante. E partiu para fazer a ponte, e partiu para fazer a barragem. Mudaram o eixo, eu digo mudaram, porque foi Sarney e Haroldo, o Haroldo e Sarney. Mudaram o eixo da ilha, e está aí Anjo da Guarda, está aqui, está aí São Francisco, super valorizado, penínsulas e não sei o quê. Mas foi nesse instante que São Luís realmente mudou. Foi nesse papo, nessa manhã, que eu tive o privilégio de ouvir. Ele fez parte de todas as execuções da obra, tudo que tem no Maranhão hoje. Quer dizer, ninguém pode dizer, tudo tem um pouco do nosso trabalho. Ele, vamos dizer, tinha um apetite muito grande assim por ir buscar recursos fora, trazer novas tecnologias. Naquela época, por exemplo, a ponte do São Francisco foi dinheiro da Sudam. Ninguém podia supor, mas o superintendente da Sudam, inclusive no dia da inauguração, né, era um senhor baixinho, gordinho, e aquela multidão, né, foi assim mais, eu não me lembro mais direito, mas era umas 2, 3 horas da tarde, e rompeu a fita do lado da beira-mar e todo mundo saiu a pé. E ele ali na frente, todo mundo, quando eu vejo ele gritar, bateram minha carteira. Foi um negócio desse jeito. E ele foi quem realmente deu dinheiro para fazer aquela obra que já tinha sido tentada, né, algumas vezes. Era uma história da promessa da ponte que não acontecia. No caso da barragem do Bacanga, convenceu na época o superintendente da Sudam, que era um engenheiro militar. Eu digo, olha, eu vinha falar aqui, não foi com o superintendente, nem com o coronel, nem nada, vim falar aqui com o meu colega engenheiro. Aí ele ficou no entusiasmo. Eu voltei com um cheque de 1 milhão. Botei o Sarney, está aqui. O Sudam vai ajudar a fazer a barragem. Haroldo conseguiu recursos desse Brasil todo. Haroldo começou linhas de financiamento do BNH. O BNH não financiava o que ele conseguiu fazer aqui nessa coisa, os loteamentos. Certo? Isso foi coisa que ele conseguiu na época, no BNH. Em São Luís, 60 mil pessoas vivem em condições subhumanas nas palafitas. Eles vêm do interior do Maranhão e de outros estados. O perímetro urbano é rodeado pelos mangues, onde se ergueram as palafitas em terrenos alagados, que o Serviço do Patrimônio da União transferiu para o município. A prefeitura não tinha recursos para fazer, né? Alguns programas foram feitos de deslocar o pessoal para construir a casa de Coab e tal, isso no governo anterior. E tirava o pessoal da palafita e levava para uma região longe. Nas palafitas habita uma população da mais baixa renda, vivendo em precaríssimas condições, em mocambos que têm até 3 metros de frente por 5 de fundo. O palafitado aluga o barraco ou gasta suas magras economias para comprar ou construir a morada em local que não é seu. Nós desenvolvemos um projeto na época em que nós tirávamos os palafitados, aterrávamos as ruas e cada um recebia um lote na mesma área que estava. Ele ia sendo transferido, era feita uma quadra, ele era transferido de uma quadra para a quadra que tinha acabado de ser feita. Fazíamos a quadra seguinte e fomos deslocando. Então, todo mundo ficou na mesma área. Foi de um dia desse para cá, eu não guardo bem, não tenho boa memória para guardar, mas em 43 até um dia desse aqui era mangue, era mangal, as taracuras cantavam pertinho de casa. Nós tínhamos siribeira no quintal, siribeira, aquele mangue de flor branca, bem aqui perto, e isso que se vê hoje coberto de telha e semi-aterrado é de um dia desse para cá. Quando nós fizemos a barragem do Bacanga, existiam umas dagas que estavam trabalhando aqui para o departamento, todo o departamento.
Essas águas começaram a aterrar o mangue no que se chama hoje Areinha. Daí o nome, Areinha, porque era areia dragada, jogada ali. Ficou tudo branquinho. Eu olhei para aquilo, eu já estava acho que eu estava na secretaria, comecei a olhar aquilo. E quando eu fui para a prefeitura, eu vi aquela área toda, que me permitiu que nós fizéssemos, Adolfo pode dar os detalhes, 5.000 lotes. Eu digo, eu vou doar 5.000 lotes, tirando gente de um lugar, dando um lote com papel passado. Só que tem um acordo, quer dizer, eu vou dar a rua, o buraco, vocês corrompem os fiscais do caminho da prefeitura, quem passa lá, dá um cafezinho, bota a mulher para trepar, faz o que quiser com o cara e manda ele aterrar para os terrenos. Assim foi aterrado. Haroldo tinha a ideia de manter o pessoal no mesmo lugar. Na época, o BNH não só financiava a construção de casas. Então, ele insistiu junto ao BNH que ele não precisava de financiamento para casa, ele precisava de financiamento para o lote. Cabe ao homem aterrar o chão e fazer sua casa como quiser. A prefeitura, através do Banco Nacional da Habitação, financia a compra do lote, cuja área mínima é de 250 metros quadrados. O antigo palafitado passa a ser dono de um terreno valorizado e que poderá ser vendido com lucro. A poupança do morador é representada pelo seu trabalho no aterro do seu lote. Um ano logo depois, começaram alguns a ter mais um dinheirinho e pegaram aquela casinha e começaram a fazer assim, encapsular a casinha na ampliação, o telhado por cima. Ele, com muita insistência, ele conseguiu que o BNH fizesse um projeto piloto e financiasse o aterro da Kennedy e do bairro dos Barés, que ficou conhecido como o projeto Kennedy Barés. Inicialmente foram projetadas as áreas prioritárias de Kennedy e Barés. A prefeitura aterrou, demarcou lotes, fez arruamentos, criou a infraestrutura e a palafita desapareceu. Digo, o erro do BNH é financiar a casa para empreiteiro, financiar a casa para construtor. Vocês têm que financiar o lote, é a propriedade do ser humano quando começou a ser macaco. E ter o lugar do galho para ficar dele com a macaca dele. Ave Maria, era água que tomava até nossas casinhas ali. E agora está melhor, porque não está mais entrando água, né? Tinha muita lama, ninguém podia caminhar, escorregando todo tempo, e hoje está tudo direitinho, a gente pode caminhar, lamenta pouco. Está melhorando a situação, graças a Deus. Estou vendo o aterro vir e estou puxando terra e cada vez mais quero puxar, porque quero altear o aterro de dentro de casa, né? Saía de manhã, só entrava de noite quando metia logo umas pitu para poder entrar com água no peito quando chovia. Eu alteando o aterro de dentro de casa, para mim está bem, né? Porque qualquer chuva que tiver não entra mais para dentro de casa do jeito que eu estava oprimida. O primeiro morador daqui foi eu, não tinha condição de nada, tá vendo? Hoje, para o que era, hoje já está na cidade, tá vendo? Eu tô gostando porque a rua tá entulhada, bem verdade. Eu vim pra cá e ainda tava somente zalama, somente zalama. Esse foi o primeiro programa feito no Brasil de urbanização de lotes com recursos do BNH. A região do Bacanga, para vocês terem uma ideia, ainda ele como secretário de Viação e Obras Públicas, após o incêndio do Goiabal, ele nos propôs, a barragem ainda quase em conclusão, a levar as 17 famílias que tinham sido atingidas pelo fogo para o outro lado. Daí nasceu o bairro do Anjo da Guarda, com 17 casas construídas inicialmente com o concurso da Polícia Militar, no que nós chamávamos generosamente na Secretaria de Viação e Obras Públicas do BECOSA, Batalhão de Engenharia e Construção, SA. BECOSA, para os mais velhos, lembra um péssimo uísque que existia na época, não é? A área da Ponta da Areia
ela não tinha ligação com o centro da cidade. Então, era uma área que se chegava de barco ou dando uma volta muito grande pelo olho d'água e uma estrada de terra muito precária e tal. Foi uma invasão de quem tinha dinheiro. Ali era um bairro de rico. Só tinha doutor, coronel, advogado, juiz. E foi uma invasão de rico. E Haroldo perguntou como a gente ia resolver o caso, porque tinha muito desembargador, muito advogado poderoso, enfim, engenheiros, autoridades. Tivemos que fazer lotes muito pequenos, muito modestos, lotezinho de 15 metros, você tem 15 metros de frente por 20 de fundo. Né? 25 que tem a maior parte da ponta dele, para caber aquele povo, mas eu não tive uma questão judicial. O doutor Haroldo Tavares era uma das pessoas difíceis de convencer, porque era tão brilhante que precisava a pessoa ter um raciocínio ou uma ideia, pelo menos igual à brilhante ideia dele. Ele tinha um pouco de impaciência com o raciocínio lento, os defeitos dele. É uma coisa tão óbvia para quem digamos, quem tem convicção, com a sua convicção, que não cabe discussão. Você não eu vou discutir com quem? Eu tenho uma visão, ele não vê isso que eu estou vendo, então não adianta discutir. Por que é? Por que é? Porque assim eu passo a ser doutrinário. Eu nunca quis ser doutrinário, eu não tenho doutrina nenhuma. Você está lidando com uma pessoa que extremamente passional. Você não está vendo, ele era um técnico, mas ele é, antes de tudo, um homem passional. Ele era um poeta. Primeira coisa, eu discordo disso. Eu acho que ninguém cabe num rótulo. Ninguém. Muito menos Haroldo. Haroldo é uma figura extremamente rica, polêmica, diversa. A própria formação de Haroldo. Tá? Haroldo foi um engenheiro, mas um engenheiro que foi fazer física nuclear quando isso não existia quase aqui. Existe um reator de Minas Gerais, da Universidade de Minas Gerais. Foi para Grenoble, na França, se especializou nisso, se especializou em radioisótopos. Isto em 1900 e quanto, gente? 1900 e menos de 60, 55, 60. Nunca tive a pretensão de ser uma coisa fora da espécie humana. Todo mundo que pensa uma coisa um pouco diferente do outro, ele está tirando, digamos, está deslocando uma outra pessoa daquela posição. Você empurra, né? Tira. Então eu estava desalojando outra pessoa de outras posições. Eu que ia brigar por isso. Ele era teimoso. Haroldo, quando resolvia, mas sabe que a maioria das vezes ele tinha razão, né? Resolvia, vou fazer assim, ele partia, fazia e dava certo. Eu tenho, vocês sabem disso, já uma experiência de 1000 coisas na minha vida. Esse é o meu privilégio. Quer dizer, eu não estou dizendo isso para me gabar. É que quem tivesse as mesmas oportunidades, os mesmos privilégios que eu tive, seria como eu sou. A barragem do Bacanga, eu fui contra, por exemplo. Haroldo, não dá para fazer barragem aí, porque você vai mudar tudo que existe aí, que a natureza mantém equilibrado aí na frente com o rio Bacanga, que é o grande volume d'água que faz essa limpeza de canal em frente de São Luís. Uma das mais ousadas obras da moderna engenharia brasileira foi a barragem de Bacanga. Para sua construção,
Foi necessário fechar um rio em sua foz para sanear 8.000 casas construídas no alagado, para encurtar a distância do porto, para dar um lago à cidade. O estrangulamento do rio foi igual ao do São Francisco em Paulo Afonso e 5 vezes o volume do rio Parnaíba para a construção da Boa Esperança. Dr. Haroldo Tavares começou essa barragem do Bacanga tentando fazer 2 paredes de pedra, não é? Lançando pedras de laterita para que elas contivessem um maciço terroso que daria chance da barragem fechar aquele pedaço de rio que era o Rio Bacanga. Não era um processo construtivo bom, né? Era uma coisa engenhosa, mas que, como eles não mediram, acredito eu, né, a velocidade das correntes, quando a maré começa a vaza e enche, e à medida que se estreitava o vão, aquelas correntes passaram a ser correntes gigantescas. Então eles atiravam umas gaiolas cheias de pedra ali dentro, para fazer um gabião e fechar. E aquilo era levado, né? Durante 8 longos meses, era pedra que não ficava sob pedra devido à maré na hora da saída, e aqui maré de 5,60 metros é pinto. E ele teve que enfrentar tudo isso, porque a maior parte dos engenheiros daquela época, principalmente os do DR, que eram engenheiros rodoviários, na verdade, acho que nunca tinham feito nenhuma barragem, eles eram contra o projeto, mas Haroldo, ele sustentou e fez, mas acabou fazendo. Foi uma guerra para conseguir fechar, mas ele conseguiu, ele brigou por isso também. E muita gente não queria barragem, achava que não era uma boa coisa. Eu, no princípio, achava que no Bacanga nós podíamos fazer uma ponte, mas quando ele disse as vantagens da barragem e o Emiliano Macieira o apoiou, que ali nós íamos fazer o sonho, era um grande centro que nós transformaríamos o Lago do Bacanga num grande centro de turismo, de lanchas, de atração, de yacht clube, e deslocaríamos a cidade um pouco para lá, a universidade do lado direito. Então era aquele sonho que se tinha, e aquilo realmente me seduziu. Não era a solução que ele queria. A solução de barragem é porque ele me explicou que era a solução possível em termos financeiros. Era a única maneira que ele tinha de tirar dinheiro e colocar do DER e colocar para fazer a barragem. Ele não tinha dinheiro específico para uma ponte sobre o rio Bacanga. Ele não tinha dinheiro, ele me explicou isso. Não dá, se eu for fazer, for esperar, eu vou embora e não deixo isso pronto. Não vai ter acesso ao porto. Então ele apelou para essa solução. Fazer uma ponte era óbvio. Rui Mesquita que pensou em fazer isso. Como eu falei, que eu me acostumei a seguir o conselho do meu velho professor, de pensar sempre como engenheiro, como se fosse um passarinho, olhando de cima as coisas, vendo o solo, vendo a geografia. E se você olha São Luís, primeiro você vê uma ria de um lado, uma ria de outro, 2 braços de mar. A barragem do Bacanga deveria ser feita, foi tentado fazer uma ponte. Aí eu parei para pensar e fiz uma sondagem muito bem feita, bem feita em alta profundidade, até encontrarmos o que poderia ser a base. Começamos muito mal, que era só lama, e depois entrou-se numa lente de areia.
Então fizemos um levantamento subsolo submarino para ver a espessura desse lençol. Ele chegava a ter uma espessura máxima de 12 metros. E eu trouxe a minha equipe para cá, a minha equipe de lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que funciona até hoje, a equipe que nós fundamos lá. Eu comecei carregando tijolo de chumbo com um companheiro. E continua lá. Hoje é um negócio sério, que faz trabalho para a América do Sul toda, está fazendo para a Europa. O negócio pegou, uma equipe excelente de Belo Horizonte. E nós fizemos um levantamento para saber qual era o carreamento com as marés que levava a areia desse lençol de areia, quando estava raso, até que distância, para saber a energia com que você podia trabalhar. Então isso tudo vem aqui, isso é uma novidade, ninguém sabe disso, mas eu trouxe meus colegas, portanto, fazendo traçadores radioativos para se fazer a barragem do Bacuri. Aí quando nós chegamos à conclusão que aquilo era mais do que viável, como um aterro, você tinha uma vantagem fazendo uma barragem, que na hora que você tivesse um momento de tráfego, de trânsito, necessário e cada vez maior, porque aquilo vai para o porto, para a cidade, que é o que está acontecendo, você teria necessidade de, se tivesse uma ponte, era uma confusão, botar mais um negócio de uma ponte, crescer aqui e tal. Enquanto que um aterro era só botar de lado e aumentar aqui. Então já foi projetado se fazer essa barragem como uma previsão por uma futura demanda de trânsito maior e barata para você crescer. Isso eu estou dizendo, eu acho que isso eu já disse em algum lugar, mas ninguém esqueceu e tal. É para dizer para os meus colegas que vão precisar de fazer isso. Foi previsto. Tá? Eu tive esse privilégio que eu falei sobre o Sarney, porque eu tive uma pessoa que acreditava no que eu dizia, porque eu começava a acreditar em mim mesmo. Eu até hoje não sei se acertamos ou não acertamos, porque nós não sabíamos que depois da gente viriam aqueles que não sonhavam e deixaram a nossa lagoa, que nós sonhávamos que fosse uma grande coisa, que fosse do Maranhão, eles abandonaram, deixaram que quebrasse até as comportas. Ele estava numa rede assim, a barragem não fechava. Quando eu fui lá, cheguei lá, a barragem fechou, ele deu um pulo. Ele estava assim, ia ser o fracasso dele, quer dizer, ele jogou, ele acreditou. Haroldo pensava São Luís não para aquele instante, não para 1970, 1971. Ele pensou em São Luís para 2000. Quando ele rasgou avenidas, projetou avenidas, aí um pouco como secretário, um pouco como prefeito, inteiramente dentro do mato, aquilo ali não satisfazia, nem era cobrado por São Luís na época, mas seria cobrado por São Luís do ano 2000. Foi cobrado e hoje já nem satisfaz mais. Triste dessa cidade se Haroldo Tavares não ter sido prefeito. Eu queria saber como é que essa Rua das Cajazeiras estava dando vazão ao fluxo de transporte, tudo andando ali por essa Rua das Cajazeiras. Que eu me lembro, nós tivemos 2 prefeitos nessa capital que pensaram o seu tempo para frente. Tá? Rui Mesquita, que pegou uma estrada que nós tínhamos, que eu acho que essa era a estrada que ligava até a Estiva, que era a MA-43, e criou as variantes da MA-43. As variantes da MA-43 são todas essas avenidas por fora que você anda aqui, que vai para Coab, que eu amo, Maiobão, não sei o quê. Isso tudo foi feito como variante da MA-43. Tá? E vem Haroldo com essa ideia, e aí é que te digo, São Luís começou toda aquela história no governo Sarney, no governo do papai, do Projeto Carajás. Durante o período do Projeto Carajás, muito bem, vinha para cá o Westil. A Westil vinha para cá para montar uma refinaria de 4 alto-fornos de 4 milhões de toneladas cada um, ou seja, 16 milhões de toneladas de ferro. Tá? Ou seja, projeto para ninguém botar dentro. Essas eram as coisas que se avizinhavam. Aí, doutor, isto era o leito que o doutor Haroldo nadava. Né? É exatamente isso que ele buscava, que ele queria. Nós temos que ajustar essa cidade para essa realidade que vai vir. Haroldo Tavares
aproveitou o que era de bom do plano do Rui Mesquita e implantou em cima dele todas essas grandes vias. Aproveitou as MA 53, MA 52, e enquanto não existia nenhuma dificuldade com relação a, por exemplo, desapropriações, ele ampliou essas estradas estaduais do outro lado da ponte, de tal maneira que, na sua visão de urbanista maior, ele propiciasse a ocupação que se deu brutal hoje da Ilha de São Luís, do outro lado da ponte. Ele implantou aqui o plano diretor da cidade, né? Que previa para onde a cidade cresceria, o que devia ser feito para preservar o centro histórico e essas coisas, e incentivando a ocupação de outras áreas. O que fez Haroldo Tavares, né? Dentro da política de ocupação urbana, do planejamento, né? Quando o governador Sarney quis implantar as obras da Coab, né? O que ele fez foi garantir acessos, garantir água e, como também a SEMAR naquela época era ainda estatal e estava sob o comando da Secretaria de Viação e Obras Públicas, ele propiciou que chegasse até essas unidades habitacionais, né, a eletricidade. Do ponto de vista de planejador, acho que não teve planejador igual em São Luís até hoje. Com a equipe do Vítor Olaf Profinic, Dr. Haroldo desenhou a São Luís dos próximos 40 anos. Eu não conheço nenhum projeto de São Luís abrangente como Haroldo pensou São Luís. Havia projetos pontuais, havia projetos de expansão da cidade, né? Mas não havia um planejamento da cidade globalmente, nem um objetivo no crescimento de São Luís. E Haroldo pensou São Luís dessa maneira. Quando ele imagina um anel viário, ele está projetando São Luís em 70. Ele projeta o anel viário, ele está jogando São Luís para 80, para 90, talvez para 2000. Quer dizer, esse projetar é a ideia exata da palavra projeto, que ele usava, que ele vivia e que ele fez. E ele foi muito insistente nisso aí. Ele conseguiu recurso do governo do Estado, recurso do BNB, recurso do BNH, que era, digamos assim, o trecho que passa hoje na Areinha, né, fazia parte do projeto da Kennedy. O outro, lá pela Camboa, tinha recurso de Provias, enfim, ele conseguiu ir juntando os vários recursos num projeto consistente, um projeto, vamos dizer, inteiro, né? A Coderma tinha já recebido os tratores. Era uma bela de um equipamento. Tá? E eu, como secretário da Fazenda, estava faltando integralizar o capital da Coderma. Aí eu tive o estalo. Chamei o Raimundo lá. Luiz, eu integralizo o teu capital inteiro, sem nenhum tipo de problema, com uma condição. Vai lá conversar com o Haroldo, começa o anel viário com as máquinas amanhã aqui. E assim se começou o anel viário. Foi feito para não ter um cruzamento. Se Haroldo Tavares concluísse o anel viário, não tinha um cruzamento. Quem vinha daqui pegava para ir para a universidade numa pista, o outro pegava para pegar a Médici na outra pista, sem cruzamento. A outra pegava para pegar a Médici para sair na Kennedy, e o outro pegava para sair, para vir pela Camboa. Não tinha cruzamento. E tinha o desejo, como eu também tinha, de nós revitalizarmos a Praia Grande. Eu quis até colocar a universidade na Praia Grande, para que ela tivesse vida, e uma vida que não fosse só uma vida boêmia, mas que tivesse também uma vida cultural profunda. O anel viário foi uma ideia minha para preservar o patrimônio histórico. Eu queria envolver aquele negócio na violência do automóvel. Hoje você não é cidadão, hoje você é motorista. Está bem resumido. Tá? A motivação, digamos, óbvia, foi preservar o centro histórico. Já tinha gente que chegava lá
me propondo, diretor do patrimônio, diretor do departamento de trânsito aqui, muito meu amigo, colega de turma e tal, disse, Haroldo, rapaz, nós estamos precisando abrir, alargar a Rua da Paz, a Rua Grande, para passar os ônibus. Eu digo, rapaz, vamos aproveitar e tiramos logo esse palácio do Rio aqui da prefeitura e fazemos um parque de estacionamento. Está me gozando, né? Eu digo, tu não vieste me gozar com essa proposta? O anel viário ia passar e, para evitar poupar a casa do Dr. Antônio Pires Ferreira, tinha que desviar um pouco para a direita e cortar uma mangueira. Aí chamou o Adolfo. Chegou e disse, muda o projeto aqui para passar, para livrar essa mangueira. Aí, mas aqui vai pegar a casa do Dr. Antônio Pires Ferreira, que é uma mansão de 2 pavimentos. Aí eu disse, negocia com o Antônio Pires Ferreira. Mas, doutor, negocia com o Antônio... O certo é que você insistiu. Ele disse, me diz uma coisa, quanto tu faz e qual tempo e quanto tu gasta para fazer uma casa igual a do Antônio Pires Ferreira em outro terreno que a prefeitura der? Aí, não, isso tem que fazer um cálculo. Não, estima. Disse, tá, deu a estimativa. Disse, agora tu me diz uma coisa, quanto tempo tu gasta para fazer uma mangueira dessa botando manga? O anel viário não foi concluído, não pode ser asfaltado. A Ponta da Areia não foi concluída, não pôde ser asfaltado, porque chovia. Ele insistia para a gente, tem que ter um jeito. Então, Haroldo, não dá. A gente botava, vamos dizer, asfalto, num dia chovia, no outro dia estava borrachudo. Aí tinha que tirar e botar de novo. Eu acho que a coisa melhor que eu fiz foi um aterro aqui no Igarapé que levava a Jança. Eu substituí com aquilo uma ponte que estava sendo imaginada pelos rodoviários. O rodoviário tem uma tendência de só pensar em ponte. Eu sou um engenheiro civil e eu pensei em fazer um aterro. Aterro esse que me permitiria que eu, num curso de um fim de semana, jogar material, expulsar a lama. Quando você mete o pé na lama para pescar caranguejo, a pressão do seu corpo não faz pular ali na frente, a pressão chama-se cisalhar, cortar, tesourar a terra, um troço fundo. Então, cisalhou aquele negócio, pegou e com isso eu aproveitei para fazer um levantamento do leito do Igarapé. E na maré alta me levava até o que eu fiz na Lagoa da Jança. Então, uma obra pequena, eu fiz isso. A minha pergunta é por que meus colegas não estão continuando a fazer isso? Fazer ao longo desse rio Anil, que não é rio, é ria, é uma invasão do mar. A água do rio Anil não dá para encher uma garrafa. Não. Um dos erros que nós cometemos foi ter barrado, por exemplo, a Lagoa da Jança. A Lagoa da Jança poderia ter um tratamento melhor. Pelo amor de Deus, aquele Igarapé da Jança, ele tinha 300 a 400 metros de largura. Ele ia embora até Vinhais. Mas só erra quem faz. Só erra quem faz. Haroldo, na verdade, fez e errou menos do que a maior parte dos outros que o sucederam. Eu fico admirado porque não se fez ainda, olha, é uma provocação. Ao longo do rio Anil, você tem outros pequenos lugares iguaizinhos que eu fiz lá. Então, por que não continuar a fazer isso? Um aterrozinho
e tal, levanta coisa, e loteia a seara toda. Faz uma porção de lagoazinhas ao longo do rio Anil. Haroldo era um sem fim de projetos, né? E eu tinha um fim de recursos. Ele era imensurável nos seus sonhos, né? Mas os recursos eram bem mensuráveis. E aí, sim, ele se queixava de que São Luís precisaria ser uma prioridade que não era. E, politicamente, também a gente contemporizava esse Haroldo. É evidente que papai gostaria de te ter como secretário dele. Na hora que ele abre mão de ti e te bota na prefeitura de São Luís, é evidentemente que é porque tu na prefeitura poderás ter autonomia muito maior e condições muito mais de fazer as coisas do que um simples secretário. Então isso aí conta para o teu lado, né? Então isso era como eu começava a ter que diminuir o insaciável, tá, pelos recursos para fazer as coisas dele. E isso, evidentemente, às vezes era muito tenso. Haroldo era terrível. Ele chegava para mim, ele era chefe de um setor, e dizia: Carlinhos, rapaz, eu estou com um problema na rua tal, rapaz, precisava asfaltar aquilo, está lá um esgoto, não sei o quê. Filho, tu não tem condição da tua patrulha aí para resolver isso, né? Rapaz, isso não está não tenho condições de fazer isso, que eu estou com isso. Não, mas vê se tu consegue. Aí que até convenceu o Carlinhos. Tá bom, vou fazer para ti aí, vou dar um jeito. Aí ele sai de Carlinhos lá para outro chefe da outra patrulha e diz: rapaz, eu estou com um problema lá do outro lado. Aí contava a mesma história, aí o cara ia fazer. E assim ele ia conseguindo fazer as coisas. Depois ele ia para o Zé Carlos ali, mas não falava que já tinha pedido, já pedia outra coisa. Aí ele saía de lá rindo, já consegui 3 coisas que ele não conseguia. E assim ele ia conseguindo fazer as coisas. Enchendo o saco dos outros. Ele, quando tinha uma ideia, ele procurava saber onde ele poderia conseguir recursos. Então, ia atrás. Mas ele sofreu muitas agruras desse tempo dele por falta de recursos para tocar tudo aquilo que ele ambicionava fazer por São Luís. Haroldo, evidentemente, sempre queria muito mais recursos do que foi dado a ele. E sabia que, em última análise, era o governador que definia. Eu me lembro que, na época, ele tinha uma preocupação que ele dizia, foi a primeira vez que eu vi esse termo usado assim, ele dizia: São Luís não cresce, São Luís incha. A gente tem que achar uma solução para ordenar esse inchaço, transformar esse inchaço em crescimento. Ele dizia assim: o que eu vou fazer para tornar São Luís uma cidade conhecida? À época, todos nós, e ele também foi coeso, de que nós devíamos chamar a imprensa nacional para mostrar principalmente a quem morava em São Luís a delícia que é essa cidade. O patrimônio histórico, a cidade ela mesma, a culinária, o gestual cultural, tudo mais. Foi daí que nós resolvemos trazer, eram os anos 70, trazer até meio arrostando perigos, toda a turma do Pasquim. Era gente como Milô Fernandes, Ziraldo, Zueni Ventura, Sérgio Cabral, o pai, não é? José Carlos Botezelli, o Pezão, Chico Buarque de Holanda, Elis Regina, Nara Leão, Cacá Diegues, Fortuna,
toda aquela gente capaz de fazer eco com as ideias de Haroldo com relação à cidade. A ideia de trazer o Pasquim era uma ideia apolítica. O Pasquim era um jornal que batia na ditadura, gozava a ditadura, e quando Haroldo trouxe, ele não tinha a menor intenção de posicionar contra a ditadura. Não era. Era de valorizar a inteligência e fazer com que pessoas inteligentes percebessem o valor de São Luís. Quando nós íamos trazer Chico, 2 dias antes eu fui procurado pela Polícia Federal querendo saber por que diabo eu ia trazer Chico Buarque. Eu disse, porque ele é um cantor, pô. Nós vamos trazer Chico porque ele é um compositor de altíssima qualidade, um compositor... Não, mas ele é ligado ao... Nós não sabemos disso. Pois bem, essa turma, por conta de uma passagem de ida e volta e hospedagem no hotel de Moacir Neves, veio aqui e voltou cantando maravilhas sobre São Luís do Maranhão. Nós que somos da ilha, quando lemos aquilo, poxa, isso deve ser alguma coisa importantíssima. Se toda essa gente está falando tão bem de São Luís, isso aqui deve ser uma coisa diferenciada. Haroldo tinha uma ideia de fazer uma grande feira cultural em São Luís. Veja bem, Haroldo, em 70, percebeu que as grandes possibilidades de progresso de São Luís se apoiavam em cima da cultura. São Luís é ponta de linha, né? Não é passagem. Então, quem vem a São Luís, vem e volta. Não tem, dizer, eu vou a Recife e passo por Fortaleza. Não, eu vou a São Luís e volto. Essa observação ele fez. Somos ponta de linha. Nós temos que criar uma coisa diferente. Então não vamos criar, vamos aproveitar o que a gente tem de diferente, que é a cultura popular. Ele queria transformar São Luís num grande arraial permanente, num grande depósito de cultura verdadeira brasileira. Eu gostava. Eu ia para Alcântara, nesses barquinhos que eu ia, em Aritezinho e tal, subindo, descendo e tal. Eu ia para ver a festa do Divino em Alcântara. Eu gosto disso, eu acho lindo aquele negócio, aquelas mulheres dançando, mulher dando barrigada. Aquilo é uma beleza, pô. Aqueles tambores, os atabaques, os negócios, aquilo é fantástico como ritmo. Eu gosto demais de música, muito bem, eu tenho um treinamento de música mais que sério, por causa de violino, por causa de tudo, que eu gosto. E aí, ele foi o primeiro homem a valorizar, não utilizar, mas valorizar a cultura popular. Foi o homem que trouxe, que teve a coragem de trazer o Bumba Meu Boi da periferia para o centro da cidade.
aquilo assim, saindo saliva da minha boca. Extraordinário. Se fez naquela época. Foi o homem que teve a coragem de admitir a ideia de gravar um primeiro disco de gravar um disco de Bumba Meu Boi. Quando São Luís era difícil gravar um disco até de uma música urbana, ele admitiu, topou de cara na hora que disse assim, vamos gravar um disco. Eles, vamos. Botamos 40 e tantos homens, fomos para o Rio de Janeiro gravar um disco de Bumba Boi, o que era visto com uma certa, até um tom de gozação, como se aquilo fosse ridículo, mas ele impôs a São Luís essa verdade. Levar o Bumba Meu Boi, levamos todas as raças de boi até o Rio Grande do Sul. De ônibus, aquela macacada, só entrava nesses ônibus daqui para o amigo, ele foi até o Rio Grande do Sul. Tem até uma história interessante, que no dia que chegou no estúdio, eles nunca tinham saído além da ponte. Televisão era uma coisa, né? Sul era a Lua, não era nem a Europa, era uma coisa muito distante. Então, quando nós chegamos no estúdio, microfones, boom, não sei o quê, técnicos, aquela gritaria, eles desafinaram. O amo desafinou, eles não conseguiam tocar a matraca no ritmo, foi um fracasso. Aí Tabaco, que era o dono do Boi da Madre Deus, chegou para mim e disse, o boi está seco. Aí eu disse, então vamos comprar uma dúzia de garrafas de cachaça. O dono do estúdio, cachaça no meu estúdio não. Eu digo, então não tem disco. Foi criado um impasse. Gravamos, ele acabou cedendo, sobe a cachaça, grava-se o disco e vem-se embora. Haroldo achou magnífico aquilo. Achou de uma pureza e é. Eu ainda tenho esse disco e quando eu revejo, eu ouço, é de uma pureza, é de uma verdade que hoje você não encontra mais nos arraiais de São Luís. Ele se encantou e disse, Américo, vamos continuar a série. Passei a estimular, porque era um negócio isso é coisa do povo. Eu digo, o que é que tu é? Tu é nobre? Tudo bem, então vamos levar um outro boi. Levei João Câncio, boi de Pindaré, para gravar o segundo disco. Que seria já a ideia de criar uma rotina. Quando na véspera da viagem, João Câncio chegou no terraço lá de casa e disse, Américo, eu queria levar um sujeito chamado Coxinho. Eu disse, quem é Coxinho? Ele disse, é um cantador. Eu quero levar porque ele tem um problema de ferida na perna, talvez ele não chegue no outro São João. João Câncio morreu antes. E eu queria levar. Eu digo, o problema é teu, o boi é teu, tira alguém, bota Coxinho e leva. Então Coxinho entrou na viagem na véspera. E entrou no disco de improviso, que já estava no estúdio, aí já para um estúdio maior, e João chegou e disse, Américo, Coxinho quer cantar uma música. Eu digo, rapaz, canta, o disco é teu. Aí Coxinho segurou o maracá, balançou o maracá e o tempo, e gravou o Rô. Que eu considero o Rô, que foi uma música reconhecida pela cidade, foi reconhecida pelo país, grupos de rock cantaram o Rô. Quer dizer, isso, São Luís Provinciana só aceitou a sua verdade quando lá fora disseram, é lindo. E aí, essa toada, ela, para mim, é um marco zero do São João de São Luís hoje. Ela tem a assinatura de Haroldo Tavares. Foram 5.000 discos que eu distribuí para cada dono de boi. Eles fizeram uma moncha de um dinheiro com esses 5.000 discos e venderam. Logo depois de junho, quem dirigia o departamento de turismo à época, quem lidava com isso diretamente, era a dona Zelinda Lima, minha querida dona Zelinda Lima. E Sarney disse para Zelinda, vem um ministro em setembro e eu quero mostrar um boi. E ela disse, mas em setembro todos os bois já morreram, porque eles morriam tradicionalmente no dia de São Marçal ou no dia seguinte. Disse, mas tem que achar uma forma. Eu quero esse boi. Em setembro. E ela chamou então Tabaco, que era o dono do Boi da Madre de Deus, e disse, Tabaco, eu quero o boi em setembro. Ficou aquela angústia. Para você ver como a tradição tinha peso de verdade.
gerou uma angústia um boi em setembro. E eu me lembro que o Tabaco conversando comigo, Américo, o que é que eu faço? Eu digo, não mata teu boi, solta. Aí ele soltou o boi, para que em setembro ele fizesse a apresentação. Eu olhei aquele negócio, aí me deu um estalo. Por que se mata o boi? Aí eu encontrei uma desculpa, assim, foi ótima. Eu digo, Américo, o nosso boi é o pecos, é a pecuária, é a criação que nós temos. Cristo não era uma ovelha que foi ressuscitado? Vamos ressuscitar o boi? Ah, não ressuscitado, não foi? Não está entendendo? Isso é uma estupidez, vocês estão acabando com o dinheiro da turma, pô. Vocês estão matando a pecuária dele, ele vive do boi, pô. Boi daqui não vai morrer, boi se ressuscita como foi ressuscitado a ovelha de Deus que tolhe os pecados mundi. É o boi que o nosso negócio é o boi, pô, é a nossa religião. O bispo ficou zangado, eu fui lá no bispo, eu digo, boi de animal, pô. Porque esse negócio foi feito lá, que ele não tinha, eles tinham uns capinzinhos em vergonha, as cabrinhas para subir nas montanhas, uma porcaria os bichos dele. O nosso bicho é o boi, não é a ovelha não, lá no Oriente Médio. A religião saiu no Oriente Médio. Uma tristeza de pastagem. Ah. Foi o Haroldo quem trouxe o Bumba Meu Boi para a cidade. Né? Que até então o Bumba Meu Boi chegava a ter portaria da polícia aqui proibindo que eles não passassem do canto da viração. Exatamente para quê? Porque o Bumba Meu Boi podia prejudicar o sono das elites, né? Que toda a elite nessa época de São Luís ainda morava aqui no centro da cidade. Ele queria transformar São Luís num grande arraial permanente, num grande depósito de cultura verdadeira brasileira, sem nenhuma influência de outros países, sem nenhuma influência de outros estados, onde a coisa estava intacta. Quando ele estimulava o boi, quando ele permitiu a gravação dos discos, quando ele permitiu essas grandes feiras, quando ele permitiu se trazer o arraial lá da periferia para botar no Parque do Bom Menino, quando se botou o boi no colo da cidade, é porque ele tinha certeza de que nós estamos dando um passo enorme na valorização de São Luís. Não se gastava dinheiro com cultura, fazendo teatrinho para as meninas no DOCA, não sei o quê, fazia uma opção das culturinhas, não sei de quê. As culturas eram da classe alta, da classe média, não tinha nada para a cultura de povo. Eu não podia agredir desse jeito, né? Tinha sorrateiramente. Haroldo, como um erudito, ele sabia a importância da cultura popular. Isso estava no Maracanã, foi não me lembro se era um ensaio, se era a apresentação do boi do Maracanã. E, de repente, começa a tocar e Humberto começa a cantar. Aquela voz maravilhosa, uma música linda, uma música pura, verdadeira, com tudo que tem para ser desdobrado numa obra erudita. E ele começa a cantar e um deputado, doutor Haroldo, ele disse, opa, silêncio, Humberto está cantando. Eu ouvi aquilo e te digo que nesse instante eu passei a admirar mais Haroldo. Porque aquele deputado ele era circunstancial. Humberto era permanente. Aquele deputado não tinha nada a acrescentar, como de fato se acrescentou alguma coisa, eu não me lembro o quê. E Humberto só tem a acrescentar. Essa percepção de valores, Haroldo tinha. Ele tinha um horizonte tão forte, ele pensava tão longe, que ele, como prefeito, ele realizou, naquela época, um encontro de uma magnitude fantástica aqui em São Luís, que foi um encontro de prefeitos de capitais em São Luís, e como naquela época não se tinha Barreirinha, não se falava em Barreirinha, se falava no Maranhão em duas cidades que tinham potencial turístico, São Luís e Alcântara. E ele fez
esse encontro ele fez uma parte em São Luís e uma parte em Alcântara. Ele não tinha nada que fazer em Alcântara, porque ele não era prefeito de Alcântara. Mas ele levou, né, uma parte desse encontro foi feito em Alcântara. Naquela época, nós instituímos num circo colocado no Parque do Bom Menino vários concursos. Concursos esses que iam desde a melhor fachada de prédio conservada em São Luís, a quem nós propiciamos não pagar imposto predial e territorial e urbano durante pelo menos 3 anos, por causa da conservação desse prédio, até um concurso de contadores de causo, que eram coisas da cultura oral de São Luís. Nessa área de cultural, ele fez publicação de livros, enfim, cuidou realmente de uma série de atividades culturais, né, que a cidade ainda não havia despertado, como festival de literatura, festival de música popular, né? Então, tudo isso realmente ele deu uma contribuição fantástica para que essa cidade saísse do marasmo que até então se encontrava. Era apaixonado pela ilha, pela Ponta da Areia, pelo mar aqui de São Luís. Ele era realmente apaixonado por isso. Ele punha na cidade a imagem do pai. Que o pai gostava de São Luís. O pai era São Luís. O pai era comprometido com as coisas de São Luís. E morreu quando ele tinha 4 anos. Mas que por tudo que chegou ao ouvido dele, ele criou uma imagem deste pai, né, que é exatamente o que ele buscou a vida inteira dele. Eu acho que ele resgatava, ele acariciava o pai quando acariciava São Luís. Eu não sei se a história resiste. O igual a Haroldo. Ele olhava São Luís através de rimas. Ele não olhava São Luís, ele olhava como um ninho, onde ele ia acomodar pessoas cuidadosamente. O acervo de coisas boas que ele fez pela nossa cidade, pelo nosso estado, é muito superior às coisas dos invejosos e às coisas que ele deixou por fazer. Por que Haroldo não foi governador do Maranhão? Por quê? Com todo o serviço que ele prestou a São Luís e ao estado do Maranhão. Ele nunca falou, mas, vamos dizer, ele tinha feito muita coisa para a cidade, tinha muitas ideias para o estado, então, provavelmente, ele gostaria de ter sido governador. Nós chegamos na Secretaria de Viação e Obras Públicas a lançar a candidatura do doutor Haroldo, que era o Holt 70. Holt queria dizer Haroldo Olímpio Lisboa Tavares. Eram as letras iniciais do nome dele. Seguramente ele não se reelegeria, porque talvez o eleitor não entendesse uma avenida rasgada no mato, talvez o eleitor não entendesse um aterro feito na beira do mangue. Coisas que o eleitor não entenderia na eleição próxima. O Haroldo ele nunca teve envolvimento político, né? Ele, embora o Sarney fosse um governo eminentemente político, fazia política 24 horas por dia, mas ele não se metia, né? Ele não participava dessas atividades políticas. Essa política de você buscar esses espaços
eu não sei se Haroldo faria bem. Não batia com o estilo dele. Tem uma frase de Buffon que é ótima: o homem é seu estilo. O estilo de Haroldo é para pedir voto. Aquela história de trocar favor e tal, isso aí para ele era o fim da picada. Veja bem, ele era um agente da ditadura. Na verdade era isso. Ele foi nomeado pela ditadura para ser prefeito de São Luís. Mas ele nunca passou a ideia de que se apercebeu disso. E Haroldo descende de uma família de indicados. O pai dele foi indicado prefeito, ele foi indicado prefeito, Pedro Neiva de Santana, que é da família, foi indicado, nenhum deles foi sufragado pelo voto popular. Mas ele saiu também muito arranhado naquela época, o Sarney andou dedicando a ele um artigo que ele magoou muito ele, tomou ele como alvo, né? Esse artigo, se não me engano, era Enfim, o Triste Fim. Ele saiu da prefeitura, e eu junto dele, né? Mais ou menos, talvez a palavra seja forte, mas escorraçados. Apesar de todas essas obras que fez aqui. Não é? Isso foi um reconhecimento que veio com o tempo. E o tempo redimiu e muito. Quando ele assumiu a prefeitura, tinha uma faixa de boas-vindas dizendo: enfim, Haroldo. Aí, quando ele saiu, estava lá: é o fim, Haroldo, ou uma coisa mais ou menos assim. Foi, vamos dizer, ele foi isolado politicamente. Você vê como é política, né, rapaz? Coisa terrível. O cara pode ser o bom, pode ser o melhor, pode estar fazendo e acontecendo, mas se não atende a um determinado interesse político, o camarada é esquecido. Na mesma hora coloca ele para o lado, achando que alguém vai substituir um cara como Haroldo. Substituiu. Olha, se eu quisesse ser qualquer coisa politicamente, eu ia começar sendo governador. Mas, felizmente, me deram bom senso que eu ia ser um governador sem jornal, rádio, televisão, sem nada. Ia ser um joguete, como foi Pedro Neiva, com toda a infraestrutura do poder legítimo de Zé Sarney aqui no Estado, que se mantém até hoje. Com os talentos dele todo que tem e com o que começa a acontecer, digamos, de um certo tempo demais, enorme. Ele era um romântico, ele acreditava nas pessoas. Se ele fosse um político hábil, ele teria permanecido na política. Como político, ele não era exatamente um exemplo de competência. Podia ser um bom político, podia. Mas ser bom político hoje é ser jogado fora no instante, não dura um dia. Porque os outros pensam em outras coisas. Inveja, política, briga dos políticos maiores, né? E ele acabou no meio disso aí e só sobrou para ele. Eu, quando saí da prefeitura, estava sem nada. Nada. Não tinha roubado. Então ele ficou sem muitos recursos, não tinha. Era professor da universidade. Não tinha fundado nada para poder fazer e ter que começar alguma coisa. Ele saiu da prefeitura sem carro. Um carro antigo que ele tinha antes de ir para... Saiu com sonhos de fazer barcos, para fazer lanchas e tal, projetos. Mas saiu liso, correndo atrás de dinheiro para fazer esse projeto. Haroldo nunca foi um homem rico e, te digo honestamente, nunca seria. Tá? Primeiro porque isso não era o objetivo de vida dele. Haroldo queria realizar as coisas. A realização de Haroldo era ver essas coisas prontas, tá? Era ver esses sonhos dele se tornarem realidade. E como ele não era cara de pedir nada para ninguém, nem de se abaixar, ficou na dele, foi cuidar da vida dele. Eu não tinha e inventei como ganhar dinheiro, tá certo? Honestamente. Aí eu comecei a fazer minhas coisas.
Aí ele montou a fábrica de tratores, né? E começou a trabalhar como empresário. Eu nunca achei Haroldo um grande empresário. Tá? Me permito dizer isso aqui dentro da coisa. Por quê? O empresário tem que ter um objetivo. O objetivo é o lucro. Ele não brigava como um empresário tem que brigar, né? Vamos dizer, para derrubar um concorrente. Isso não era muito do feitio dele. Esse objetivo do empresário de fazer, mas sempre como referência, tendo uma referência ao lucro, Haroldo jamais ia colocar isso como objetivo de vida dele, porque é muito pequeno para ele. É exatamente isso, ele não gostava de excesso, de society, essas coisas, não era desse tipo, não era mesmo. Ele se dava bem, era com o barqueiro, ele se dava bem, era lá no iate com a gente, ele estava de bermuda, isso aí é que ele fazia, o estilo de vida dele era um estilo simples, Haroldo não era sofisticado, não. Ele tinha uma facilidade enorme de chegar num bairro e as pessoas chamaram para entrar na sala dele. Um cara formado na Europa, um cara que era considerado rico, prefeito, não sei o quê, sempre bem vestido, com uma terminologia correta. Mas as pessoas não hesitavam um segundo num bairro de perigo, de chamar, doutor, entra aqui e tal. Entrar, sentar, conversar. Haroldo trata as pessoas, vamos dizer, de menor posse, muitíssimo bem. Os empregados, entre aspas, secretários da minha mãe, vizinha dele, adoravam ele, porque ele tratava bem os filhos da secretária lá de casa. Então veja como ele se relaciona bem com as pessoas ditas mais humildes, né? Mas não para cima é complicado. O que havia é que as pessoas ficavam um pouco temerosas, tentavam se afastar, porque se você conversasse com Haroldo sobre a política do Oriente Médio, ele conversava. Se você conversasse sobre história em quadrinho, ele conversava. Se você conversasse sobre música popular brasileira do século XVIII, ele conversava. Se você conversasse sobre a música europeia do século XVII, então isso dava um certo medo. Para um sujeito mais curioso e esperto do que eu aproveitei como meu grande professor. Agora, as pessoas que acham que se empavonam, que sabem tudo, ficavam um pouco receosas, botavam o pé atrás. Haroldo era uma personalidade muito complexa e muito rica, era difícil de você. Haroldo é isso. Não, Haroldo não é isso. Não, Haroldo é isso e mais isso, e mais isso, e mais isso. Ele tinha vaidade dessa luz, desse poder de desdobrar um assunto, de passar do B para o C, do C para o J. Ele tinha orgulho do que fazia, orgulho, né? Então, ele gostava de ser reconhecido como o cara que fez. Isso sim, essa vaidade ele tinha. E o Maranhão é que perdeu. Todos os projetos que ele ia ter, que ia aparecer, que ia discutir, que ele ficou desgostoso, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que ele quebrou um pouco ele. Essa falta de reconhecimento por tudo que ele fez, que não foi pouco. E ele ficou lá abandonado. Eu acho que ele foi esquecido porque ele saiu, né, com a briga com o Sarney, né? Ficou, né? Aí teve que amargar exatamente alguns anos de ostracismo. Não saber aproveitar uma cabeça como a cabeça do Dr. Haroldo, a culpa e a responsabilidade não é dele, é de quem não o aproveitou. O Sarney já me disse uma coisa, que um dos grandes arrependimentos dele é não ter colocado o Haroldo como sucessor dele. Gostaria, depois ele se arrependeu muito disso. Haroldo completou, fez parte de uma época, e quando ele morreu eu senti profundamente. Foi entre comoção, entre saudade, entre emoção e a lembrança daqueles velhos tempos em que nós juntos trabalhamos pelo Maranhão. Olha, se Haroldo tivesse sido governador do Maranhão, ele tinha revolucionado esse estado. Não tenha dúvida disso, não. Porque ele era capaz de fazer outro Maranhão. Ele, sim, tinha condições disso.
Haroldo não se dispôs a fazer esse tipo de trabalho que eu fiz. Buscar o seu espaço. Em política é isso, não tem espaço vazio. Ou você ocupa, então um outro ocupa. Né? E ele não se dispôs, e isto sim, não seria fácil para ele. Ele tinha condições, se quisesse, de reverter, por exemplo, ele poderia entrar num partido político, fazer qualquer coisa, com certeza seria eleito o que ele queria aqui no Maranhão, mas com certeza, mesmo num partido pequeno, deputado federal, senador, até governador, sei lá, ele tinha condições de fazer. E eu com um grupo aí, Salgueiro, Gastão, nós resolvemos nos reunir, né? E digo, rapaz, vamos pensar em Haroldo. Né? Aí ele, no princípio, ele reagiu, não, já estou fora disso, perdi, já estou desconhecido e tal. Mas nós terminamos convencendo o Haroldo a ser candidato. Até arranjamos um partido para ele, que era o PDC, se não me engano. Mas aí foi a época que aí o Sarney de novo fez as pazes com o Pedro Neiva, já não estava vivo, se aproximou de novo do Jaime Santana, né? O Jaime Santana estava naquela época já no PFL, e fez do Jaime o candidato do Grupo Sarney. Quando eu fui candidato a prefeito em 85, eu fui candidato a prefeito porque em panela que você muito mexe, acaba respingando em você. Certo? Nós tivemos buscando vários candidatos. Um desses candidatos, buscado, achado, encontrado, foi o doutor Haroldo Tavares. Né? Ele é quem ia ser o candidato que eu acabei sendo. Porque houve restrições ao nome dele, políticas, né? E fortes, né? Do governador de então, do meu amigo Luiz Rocha. Aí era difícil ele disputar uma eleição concorrendo com o próprio sobrinho, né? Tendo o sobrinho com um respaldo político muito forte. Não era do Sarney, que o Sarney, inclusive, estava na presidência da República, estava carreando também não só o apoio político, mas até realmente recursos. Ele não tinha dinheiro para gastar assim. Segundo, ele não tinha essas vaidades. Não tinha, não. Ele ficava na dele, trabalhava. Ele ficou decepcionado com política, com certeza dava para perceber isso. E ele... Eu acho que Haroldo era inteligente demais para ser mantido. Um homem como Haroldo, se houvesse uma abertura, ele seria um homem perigoso eleitoralmente. Eu tenho a impressão que foi decepção mesmo. Deixou esse negócio de política. Aí resolveu. E depois, ninguém convidou ele para mais nada. Eu não me lembro que algum governador tenha chamado ele para... Venha ser aqui o vice-governador comigo, venha ser o prefeito, venha fazer isso. Não, ninguém chamou mais Haroldo. Haroldo pagou o preço de ser inteligente demais numa cidade de poucas inteligências. Você hoje pode avaliar quanto o Maranhão perdeu por não ter aproveitado a personalidade, o conhecimento, o estudo, o amor que ele tinha à nossa terra. Tudo isso ficou perdido durante uns 20 anos. Ele ficou completamente isolado, sem trabalhar, sem fazer nada do que ele gostava. Eu tenho certeza que se ele fosse chamado para prefeito, para secretário de obra, qualquer coisa de novo, o governador, ele ia se espalhar. Ele tinha ideias para fazer coisas novas e tudo. O Maranhão perdeu. O Maranhão perdeu. Ele poderia ser extremamente útil a qualquer administração estadual e municipal. Mas a coisa era luz demais para pouca cena. Então deixa ele lá no canto dele. Eu acho que, insisto, eu acho que era luz demais para pouco palco, para pouca cena. Mas era isso. Dá saudade.